Olá, querido, graça e paz, que o Senhor te abençoe. Quero compartilhar com você mais uma reflexão da palavra de Deus. Espero que essa palavra abençoe e traga fortalecimento à sua fé. Quero ler um texto com você que se encontra em Marcos, capítulo 4 e versículo 35. Marcos 4 e versículo 35. Mas antes de ler o texto, quero fazer uma pergunta para você. Como vai a tua fé? Você tem exercido a sua fé, você tem colocado em prática a sua fé em meio aos temporais da vida, em meio ao mar revolto, em meio às tribulações? Como vai a tua fé em Cristo Jesus? Quero ler um texto com vocês aqui e compartilhar algo que Deus ministrou meu coração no meu tempo de leitura da palavra de Deus, e eu entendi em Deus que era para compartilhar essa palavra com você que está vendo esse vídeo. Eu peço que você veja até o final. Assista até o final. Esse vídeo é um vídeo curto, no máximo 5 minutos, que eu creio que vão abençoar a sua vida grandemente. Marcos capítulo 4, versículo 35 e diante, fala assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Queridos, quero parar aqui por enquanto. Esse era o contexto, meu querido. Eles estavam ali passando para outra margem, Jesus e os seus discípulos, e então se levanta um grande temporal de vento e as ondas começam a quase passar por cima do barco. Era um contexto extremamente difícil que eles estavam enfrentando. Imagine, pense comigo, eles no meio de um barco e as ondas, o mar revolto. E qual que é o sentimento que vem ao coração? Sentimento de que vamos perecer, vamos morrer. Mas naquele contexto, em meio àquela situação, o que Cristo Jesus estava fazendo? Qual era a postura de Cristo em meio àquela situação de perigo eminente? O versículo 38 fala assim: E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então os discípulos vão até ele e despertam ele do sono. Diz assim: E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Então os discípulos vêm até Jesus no meio daquela situação, daquela calamidade. Jesus está dormindo. Jesus está dormindo em meio a um grande temporal. E não só um grande temporal, eles estavam num barco no meio do mar e as ondas por cima e as águas entrando no mar e Jesus estava dormindo. Era hora de dormir? Não, mas Jesus estava dormindo. O que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos? Qual que era o aquilo que o Senhor queria passar para eles naquele momento? O versículo 39 fala assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E no versículo 40 fala assim: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Ainda vocês não creem em Deus? Olha só o que Jesus fala para aqueles discípulos. Eles estavam caminhando com Cristo, eram discípulos que estavam vendo os milagres, viam os sinais, caminhavam com Jesus, conheciam a Jesus, e que o Senhor Jesus esperava deles, que eles, em meio àquela situação, invocassem o nome de Deus, que eles exercessem aquilo que eles estavam recebendo, que eles se lembrassem dos milagres que o próprio Cristo exerceu diante deles e que eles dessem uma ordem naquela situação, e Deus, eu creio, ouviria sim a voz deles. Mas eles ficaram desesperados, eles ficaram alarmados. Por quê? Porque tudo aquilo que eles estavam recebendo naquele momento, aquela situação,
foi a situação pela qual deixou eles em um momento de cegueira. Eles não viam mais nada, eles esqueceram dos milagres, eles esqueceram do que Jesus fez, eles esqueceram de tudo que eles receberam, e a única coisa que era real e verdadeira para eles era a tempestade, eram os ventos, eram as ondas, e não aquilo que o Cristo Jesus tinha feito de milagres e sinais antes com eles. Por isso Jesus levanta e olha para eles: poxa, tudo que eu passei, tudo que eu ensinei, os milagres que eu fiz, vocês ainda são tão medrosos, tão tímidos. Cadê a ousadia da fé de vocês? Cadê a coragem de vocês para repreender esse temporal? Para repreender essa tribulação, essa angústia, essa tempestade, essa circunstância que está te afrontando? Vocês ainda não me conhecem? É mais ou menos isso que Jesus, desculpa, queria passar para eles. Por que sois tão medrosos? Ainda vocês não têm fé, ainda vocês não creem em mim, eu estou aqui no barco. E no versículo 41, os discípulos falam assim: sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Olha só a pergunta dos discípulos: quem é este? Mas como eles podem perguntar quem é esse? Esse é Jesus, o Filho de Deus. Jesus tinha se revelado a eles, Jesus tinha se mostrado a eles. Por isso, eu fiz a pergunta no início deste vídeo: como vai a tua fé? Você tem exercido a tua fé em meio às circunstâncias da vida? Meu amigo, muitas vezes eu e você, nós estamos perturbados por causa das circunstâncias, por causa das coisas que estão diante de nós. Nós ficamos com medo, sabe por quê? Porque nós nos esquecemos, por causa da situação momentânea que estamos passando, nós nos esquecemos de quem Cristo é e daquilo que Cristo já fez em nossas vidas e dos fundamentos que deveriam ser a base para que nós tivéssemos fé para mover o presente, para que a circunstância presente não nos oprima, não nos afoga, não tire a nossa ousadia em Cristo Jesus. Não importa o que você está vivendo hoje, entenda e creia naquilo que Cristo fez na tua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você crê em Cristo Jesus, tudo é possível. O grande temporal, as grandes ondas que estão subindo por cima do seu barco e as águas que estão entrando podem ser acalmadas, e este grande temporal pode se tornar em uma grande bonança, se você crer e confiar em Deus. Amém, queridos? Abençoe, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com outros que precisam dessa palavra de fé. Não importa o grande temporal que se levante sobre a tua vida. Não importa se as ondas estão subindo por cima do barco ou se as águas estão entrando dentro do barco. Se Jesus está aí, o que Jesus quer de mim e de você é descansar em Deus, ter ousadia na fé nele, e pela nossa ousadia na fé nele, todo grande temporal se tornará em grande bonança na sua vida, se você crê. Se creres, verás a glória. Se creres, tudo é possível. Amém, querido? Deus abençoe. Traga essa palavra de encorajamento para a sua vida. O que nós precisamos? Crer em Jesus, de mais nada. Você não precisa de fórmulas, de métodos, você não precisa disso, você precisa somente de uma coisa: crer em Cristo Jesus. Isso é suficiente para romper toda e qualquer tribulação, tempestade e derrubar todo e qualquer gigante de sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Seja abençoado com essa palavra. Compartilhe com outros e se inscreva no meu canal em nome de Jesus.